assim, a gente fica doido para ela voltar. Dizem que o legislativo ele é surpreendente. A gente pensa que vai ter bombardeio, tem calmaria, pensa que tem calmaria, mas isso é que faz o legislativo ser significativo pelo país. Pessoal, em função dessa chuva que deu, que acalmou tudo, eu vou ler aqui um pensamento de Madre Teresa de Calcutá. O dia mais belo, hoje. A coisa mais fácil, errar. O maior obstáculo, o medo. O maior erro, o abandono. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que traz felicidade? Ser útil aos demais. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior. A maior proteção efetiva, o sorriso. O maior remédio, o otimismo. A maior satisfação, o dever cumprido. A força mais potente do mundo, a fé. As pessoas mais necessárias, os pais. A mais bela de todas as coisas, o amor. Madre Teresa de Calcutá. Pessoal, eu quero agradecer a Felipe, que foi quem me trouxe esse presente, que eu já tinha lido, mas para dividir com a população. Amigos, como eu já falei no tempo do meu colega e amigo Augusto Matias, tem uma população de mais de 60 mil habitantes em Salgueiro que depende desse poder. Mas eu acho que Salgueiro tem uma vocação para ser polo. Então, nós temos que juntar aí quase 1 milhão de pessoas que Salgueiro irradia benécias e tudo isso. Eu queria alertar meus colegas políticos. A eleição se decide nos últimos 6 meses. Cada um vai mostrar o seu trabalho, vai mostrar. E tem uma coisa que é fundamental agora, é a união. Essa união que demonstraram os vereadores de situação e de oposição que foram a Brasília, unir forças para melhorar essa cidade. Está muito cedo para a gente criar uma autofagia, essa coisa de um estar contra o outro, tal. Lógico que nós temos nossas posições divergentes, lógico que todos sabem que eu sou fiel e que eu vou estar junto com o meu grupo, mas isso não me tira a razão de olhar o que está certo e o que está errado. Então, eu saí para Recife por uma necessidade familiar, afetiva, queria estar perto de minha filha, que estava grávida. Hoje também quero registrar o casamento do meu filho Ercílio, que eu acabei de chegar de lá, e eu digo a vocês o seguinte, eu vibrei muito quando eu soube que o Carnaval de Salgueiro foi harmonia pura, foi alegria pura, que Maria Mendonça encantou uma plateia de, eu acho um pouco exagerado, mas vamos colocar de 60 mil pessoas, mas o que está me preocupando é saber que os músicos humildes aqui de Salgueiro, que tem feira para fazer, a crise está grande, ainda não receberam. Se eu estiver equivocado, que alguém me corrija. Quando a gente tira 240 mil para Marília Mendonça, eu sei que o povo merece festa, mas eu também me preocupo porque tiraram os professores da academia da cidade, por gentileza, não foi o prefeito atual, vem desde novembro. Então, não é questão de partido A e de B, é questão de política pública. É interessante que a academia, lá da Praça Elias, Carlos Pena e outras, tenha, e lá no céu, lá na Coab, volte a ter o pagamento feito pelo governo municipal, porque além de ter a alegria, tem a saúde pública que está sendo corrigida. Então, que volte imediatamente o pagamento daquelas horas aos profissionais, porque havia academia em 3 locais, só está havendo na Praça do Colégio, porque as próprias senhoras sentiram a necessidade, estão pagando do bolso. Aí, naquele dia que nós fomos apoiar os sindicatos contra essa emenda da Previdência Social, a gente estava lá e fui chamado, porque eu sou contra essa emenda, mas eu sou contra radicalmente, porque ela visa pagar a dívida externa, não é resolver o problema da Previdência. Eita, pessoal,
Maiara e Maraísa, desculpa aí, é porque eu sou meio desligado de carnaval. Obrigado mais uma vez, Felipe, eu estou aqui para ser consertado. Está vendo? A coisa mais fácil é errar, né? Então, voltando, eu gostaria que isso voltasse, porque é tão pouco para poder pagar e ter aquelas senhoras. Era lotada a academia das cidades. Você passa lá, só tem um grupinho. Então, meu amigo Clebel, você que gosta de esporte, que gosta de alegria, de saúde, vamos voltar àqueles profissionais que vai valer muito a pena, porque durante uma crise a gente tem que olhar o custo-benefício das coisas. Eu também estou sabendo que o Poder Executivo está precisando dar uma prensadazinha na firma da limpeza pública. Como eu já constatei aqui, além de não estar obedecendo à questão dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, também parece-me que não está honrando os compromissos financeiros. E ela parece que essa firma já tem um histórico. Então é bom que o município que contrata, porque tem a licitação, tem que obedecer, fiscalize para ver se está ocorrendo realmente a garantia dos direitos dos trabalhadores. Porque se vocês olharem, eles estão trabalhando direitinho. Eu vi uma trabalhada lá na Primavera, que eu achei bonito. Mas o que eu não acho bonito é que aquele povo está trabalhando sem os EPIs e sem receber os salários na hora certa. E tenho certeza que o município de Salgueiro honra. Se ele não teve condições de pagar de imediato, qualquer firma que foi contratada teria que ter capital para bancar, porque a Dutra, a gente sabe que a Rocha, muitas vezes o prefeito atrasava e eles honravam o compromisso, porque o trabalhador não tem nada a ver com atraso de pagamento. Então, são essas coisinhas simples que a gente fica. Agora, meus amigos, analisem com mais carinho, bote uma lupa no seu vereador, bote uma lupa no seu deputado estadual e no deputado federal. Porque Brasília está tendo uma perseguição a quem for votar contra a emenda da Previdência. Imagine, o governo federal tem um presidente que se aposentou aos 54 anos ganhando 30 mil reais. A gente sabe que o Exército, até hoje, recebe pensões da Guerra do Paraguai, porque uma filha passou para a filha, que passou para a filha, pode ter 10 filhos, se não casar, ainda herda isso. Tem muita coisa errada antes de tirar a aposentadoria do homem do campo. Quem é que não sabe que o homem do campo começa aos 12, 8, 9, 10 anos? Quem é que não sabe que nossas mulheres, nós homens, estamos fazendo um projeto de lei para igualar a idade da mulher para o homem? Eu queria que as mulheres, quando chegassem em casa do seu trabalho, não lavassem um prato, não cuidassem de menino, não fizessem nada, para ver se esses deputados não olhavam que a mulher tem uma jornada dupla de trabalho. Como é que você quer igualar duas coisas totalmente diferentes? E se não fosse essas mães trabalhando os filhos, a violência estava 1000 vezes maior aí na rua. Tem outra coisa, companheiro, que me assusta. Um cientista de educação, ele estava fazendo um relatório mostrando que depois que tiraram as aulas de religião das escolas, as violências pipocou. Será se qualquer criança não sabe que quem mais combate a violência é aquele sentimento de respeito a um Deus Todo-Poderoso que vai nos fiscalizar? Estão tirando isso das escolas. E eu acho que mesmo ilegalmente, todo professor devia abrir uma aula assim, pela manhã, rezando um Pai Nosso, mostrando que a gente precisa estar em harmonia um com o outro, porque a violência está destruindo esse país. Os presídios, que era para recuperar as pessoas, estão destruindo muito mais do que consertando. Quem anda dentro de um presídio sabe o débito que a gente tem com essa classe que cometeu algum pecado. E quantos de nós já podíamos ter passado por lá? Quantos atos que a gente fez e não foi descoberto? Então, nós somos humanos, nós pecamos, nós erramos. Então, nós temos que aprender a recuperar aquele povo em vez de condenar. Então, queria agradecer a Deus, parabenizar os vereadores que foram a Brasília, porque honraram essa casa, foram lá. Agora, por Nossa Senhora, entenda que o vereador que vai a Brasília, ele tem família, ele tem 24 horas. Ele tem as obrigações, mas ele tem o direito de sair para visitar e passear por um parque. E fica querendo transformar coisas corretas, coisas humanas, em erros. Não há erro nenhum quando eu tiro uma foto numa praia, porque eu vou para todos os seminários,
vou fazer todas as visitas e na hora que eu tenho de folga, eu uso da forma que eu quero. Então, eu achei injusto algumas críticas a alguns colegas.